Muito bem. Fala, Ramiro Rosário. Olha, Silvas, nós estamos agora entrando na Câmara de Vereadores, num dos momentos mais importantes do ano, talvez de toda a gestão do prefeito Sebastião Melo, que é a discussão da reforma da Previdência do município. Nós falamos, inclusive, aqui já nessa bancada, algumas semanas atrás, de que o tema estaria para entrar em pauta. Ontem, segunda-feira, nós tivemos o primeiro momento de discussão e amanhã nós teremos o segundo momento de discussão da reforma da Previdência, com a possibilidade de votarmos na semana que vem, né? Esses momentos de discussão são questões regimentais, como é uma lei que altera a lei orgânica do município, ela é quase que, fazendo um paralelo com Brasília, uma emenda constitucional, né? Ele é um projeto muito mais complexo, são duas votações, inclusive, né? Tem o primeiro turno e o segundo turno em plenário, e a qualidade do voto, o número de votos para poder aprovar o projeto, também é mais exigente. Nós teremos aí a necessidade de 24 vereadores dos 36 votarem a favor da reforma da Previdência, para que a gente possa diminuir um déficit bilionário que nós temos no Previmpa, a Previdência do município de Porto Alegre. Inclusive, para que vocês possam ter noção dos números, o déficit que nós temos da Previdência Municipal é de 4 milhões de reais por dia. Bárbara, 4 milhões de reais por dia do seu imposto, dos nossos impostos, que está indo para um sistema falido, um sistema que não tem mais hoje eco no Estado, na forma como a máquina pública se organiza, na sociedade que nós temos hoje. Eu sempre gosto de citar um exemplo para que quem não acompanha, talvez, muito de perto a máquina pública, como é que funciona a prefeitura, possa compreender. Imaginem vocês que na década de 70, há muitas décadas atrás, há muitos anos atrás, se tinha uma outra visão de Estado, uma outra visão do papel da mão estatal na resolução dos problemas do dia a dia de uma cidade, do Estado e do país. E se fazia concurso para gari. Nós tínhamos concurso para gari, para varrer rua, para correr atrás do caminhão do lixo e tudo mais. E aquelas pessoas ingressaram no concurso para gari. Ainda hoje nós temos garis, cerca de 400 garis no DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que são garis concursados e que obviamente já são senhores de idade e que não estão mais correndo atrás de caminhão, não estão mais varrendo ruas. Nós tivemos uma mudança de cultura da máquina pública ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e hoje esses serviços basicamente são contratados, são terceirizados, empresas especializadas naquela área executam o serviço. Só que, obviamente, o servidor público, ele não tem essa possibilidade de ingressar dentro da estrutura pública e ir ganhando novos espaços e ganhando novas funções, né? Algumas funções isso é possível, mas na maior parte o servidor público entra em determinada função e vai se aposentar naquela função. E no caso do gari, ele já está em desvio de função há muito tempo. Ele está fazendo outras atividades administrativas ou muitas vezes sem fazer nada. E nós acabamos, como sociedade, tendo que arcar com este custo e arcamos também com a aposentadoria dessas pessoas que têm, obviamente, seu direito adquirido. O que nós estamos colocando aqui é a necessidade de se fazer uma reforma. Se cortar na carne, nós temos aí cerca de 14 mil servidores públicos em Porto Alegre, que nesse momento, parcela deles, obviamente, está gritando, está xingando, não está querendo que a reforma seja feita, porque terão que trabalhar daqui a pouco 1 ano a mais, 2 anos a mais. Mas o fato é que se nós não reformarmos a Previdência agora, nós não teríamos talvez garantia no futuro sequer de pagar a aposentadoria para os servidores municipais. E muito menos para fazer investimentos na área de segurança, saúde, educação, para 1,5 milhão de porto-alegrenses. Não queremos fazer aqui o jogo do embate entre sociedade e servidor público, não é isso. É que nós precisamos colocar um ponto aqui, final, nessa questão. Qual é a visão de Estado que nós temos? Qual é a participação do modelo estatal na vida da sociedade? E qual é que é a conta que nós temos condições de pagar? Porque se seguir do jeito que está, se nós não reformarmos, a casa literalmente cai. E outro detalhe, né, que eu acho que pesa muito nisso aí, é que quando foi criado todo esse estatuto de servidor e tal, a expectativa de vida era menos de 60 anos. Exato. Então eu sabia que o cara trabalhava até os 55 anos e tal, tinha mais
5 anos de expectativa de vida, de aposentadoria, se apagava e deu, terminava ali. Só que essa expectativa de vida vai aumentando gradativamente. Hoje nós já estamos beirando os 80 anos. Aí o cara se aposenta lá com 55 e fica todo esse período aí. Fica mais tempo aposentado do que teve na ativa. Exatamente. E o Estado bancando, né? E o salário? Também com um salário bem diferente, uma aposentadoria bem diferente da iniciativa privada. E em muitos, eles absorvem todos os aumentos que o da ativa tem, eles também recebem. Então, vai piorando cada vez mais a conta do setor. Tem um vereador, inclusive, do PT, falo abertamente, tem um vereador do PT que diz ele que é professor. Eu sei que ele é diretor do sindicato dos municipários. Diz ele que é professor. Até queria, se alguém tiver uma foto dele dando aula, me manda, que eu quero ver se um dia ele teve numa sala de aula fazendo lá a orientação dos alunos. Mas esse vereador está muito preocupado com o umbigo dele. Ele quer se aposentar agora logo, logo, lá ganhar mais de R$5.000 por mês de aposentadoria. Ele não está preocupado com o investimento na educação. Ele não está preocupado com a qualidade do ensino dentro de sala de aula. Ele está preocupado em jogar para a torcida dele, para o sindicato dos municipários, para a sua claque eleitoral ali dentro dos servidores públicos e muitas vezes prejudicando o próprio servidor, porque eu repito, se nós não reformarmos a Previdência, num futuro próximo, nós poderíamos aí ter problemas, além de não conseguir pagar o salário em dia dos servidores, talvez também teremos problemas em pagar a própria aposentadoria deles. O grande problema foi que o governo federal fez a sua reforma da Previdência possível, o governo do Estado aqui também fez, José Silva. Aquilo que deu para fazer, porque na verdade tem limites, então o governo tem que negociar e agora o pepino todo é das prefeituras. Eu acho que o prefeito Sebastião Melo tem um jogo de cintura, é um camarada que sabe conversar e tal, tomara que ele não ceda demais. É preciso ter uma reforma na Previdência da Prefeitura que seja plausível do ponto de vista das finanças, porque afinal de contas, quem paga a conta é a sociedade. Falasse agora em servidor e sociedade. O servidor é pago pela sociedade, então a sociedade tem direito de reclamar, tem direito de exigir, porque ela, afinal, paga a conta. Silvio, perfeita a tua colocação, porque nós temos uma preocupação também. Né? A gente sabe da característica muito boa e importante do prefeito Sebastião Melo de se buscar o diálogo. E eu acredito também que o ótimo é inimigo do bom. Né? Mais vale nós termos uma previdência reformada na mão, talvez não a ideal, do que não ter nada. Né? Mas é importante deixar isso claro. Né? Nós estamos aí vendo algumas flexibilizações na reforma da Previdência, que agora há pouco passaram aqui a foto da minha filha, Lavínia. Tá? Vai fechar 3 meses. Quando ela tiver 10 anos de idade, nós vamos ter que estar discutindo de novo a reforma da Previdência, porque não vamos fazer agora o dever de casa completo. Infelizmente, talvez o que está se desenhando aí é uma reforma da Previdência não tão completa como nós vimos aí no governo do Estado e no governo federal. Não dá para estabelecer que, a partir de agora, todo o ingresso do serviço público se dê através da CLT? Tem questões que também dependem de legislação federal, né, Jurandir? Nós temos algumas questões de legislação federal, tem as empresas públicas que têm uma contratação diferenciada, né? Nós temos a autarquia que tem um outro regime, como é o caso do DEMAI, mas dentro da estrutura do município nós temos que revisar o próprio Estatuto do Servidor e a forma como o município se coloca. Né? Mas daqui para frente... Porque pelo menos para o futuro tu já ia levando esse abacaxi, né? Daqui para frente, né, de quem está ingressando agora, talvez não seja a grande discussão. Né? A maior discussão que a gente vê e a restrição de uma parcela da classe política de Porto Alegre é com relação à transição, às regras de transição. Quem está lá agora já, como vai acontecer? Porque tu tem que ter um ponto de corte. Vai ter que ter um ponto de corte, alguns servidores vão ter que trabalhar mais 1 ano, mais 2 anos do que estava previsto. Sim, de repente o cara faltava 3 anos para se aposentar, vai trabalhar mais 5, uma coisa assim, né? Essas regras de transição, e elas mudam também de acordo com as categorias. Professores têm uma determinada regra, né? Outras funções dentro da máquina pública são outras regras, mas é nessa questão da transição que é o calcanhar de Aquiles aí da reforma da Previdência, pelo menos nos embates políticos, né? Muito bem, vamos adiante então falando de CCG Saúde.